Boa noite. Com muita alegria que nós temos vocês como convidados essa noite. E queremos estar comemorando, em parte, os 50 anos da Johanna. Ela teve, na verdade, essa comemoração quando esteve lá na África. Então, é uma comemoração sui generis, por assim dizer. Longe da igreja, dos amigos mais próximos, mas tendo o seu contato lá. E depois ela quer ter um tempo de estar compartilhando do que Deus tem feito no projeto lá na Guiné-Bissau, com artesanato também. Então, que seja uma noite bem divertida, na verdade, bem descontraída. Eu só queria colocar um versículo: grandes coisas Deus tem feito também pela vida da Joana e por isso estamos alegres. Então, que a gente possa estar comemorando isso essa noite também. Vamos orar ainda. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado que é você que vai ser glorificado nessa noite. Pai, queremos estar vendo daquilo que você já está fazendo dentro da África, dentro das nossas vidas. E, Pai, queremos também te agradecer pela vida da Johanna. Pai, que ela tem completado esses 50 anos já, e você tem cuidado dela na saúde. Obrigado porque você tem colocado ela como uma companheira também para caminhar junto comigo nessa caminhada. Obrigado pelos filhos que você nos deu e, Pai, por todos esses amigos que vêm prestigiar junto essa comemoração hoje à noite. Seja você o centro dessa comemoração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. O projeto de artesanato Guiné-Bissau Brasil teve uma história bem comprida já antes de eu embarcar pela segunda vez. Mas nós vamos pular aquela parte e ir mais ou menos direto para o fevereiro, março de 2015. Na realidade, eu já voltei a primeira vez com esse sonho de voltar na Guiné-Bissau e ensinar algumas modalidades de artesanato para as mulheres lá. É tão difícil você ver que uma escola particular custa R$5 por mês e as crianças estão em casa porque R$5 por mês é muito dinheiro, não tem. E Deus colocou dentro do meu coração a vontade de mudar isso. Então, já em agosto, setembro, eu olhei o que eles têm, o que não tem, o que dá para fazer e o que esquece, é impossível. E então, nesses 6 meses, eu fui me organizando, Deus foi dando ideias, Deus foi ajudando a escolher, tomar muitas decisões. Deus colocou pessoas ao meu lado que oraram, que contribuíram, apoiaram todo esse projeto. E a igreja como um todo também esteve atrás disso. Não que tenha saído do caixa da igreja, mas, né, os diversos departamentos da igreja apoiaram isso. Então, um dia eu me vesti de africana e digo, eu vou pedir brindes, descontos, doações nas lojas que tem esse material que eu quero levar para lá. Foi um desafio, mas foi um sucesso. Deus foi muito bondoso, Ele abriu, sensibilizou o coração das pessoas e nós voltamos carregadas com tesouros que iriam para a África com a gente. Potinhos de Royal. Eu perguntei para uma guineense que estuda aqui, faz sentido levar potinhos de Royal vazios para lá? Faz muito sentido. Eu, tá bom. Eu já estava colecionando há bastante tempo, então tá bom, esses potes vão junto. Cheios de miçanguinhas, continhas e outras coisas. 2, 3 dias antes da viagem, a nossa garagem estava assim, um depósito, central de empacotamento, pessoas ajudando. Entre as coisas... agora não apareceu. Tinha 80 pares de havaianas, porque havaianas é um sonho de consumo da mulher guineense, acho que africana em geral. E elas fazem tudo para ter um par de havaianas ainda mais bordado. Então, isso seria o carro-chefe da nossa expedição. As malas saíram assim, no avião, uma mala de 23 até São Paulo,
mais um pacote de 9 quilos, que em São Paulo seria colocado junto, e mais uma mala de 32 quilos para cada um dos 4 que estão indo. Tinha mais 2 pessoas do projeto de educação. E lá nós, então, juntamos as malas. Aqui de Curitiba saímos nas pontas Juliana e Egon, projeto de educação, e no meio eu e Carla. Carla é a coordenadora de artesanato ali no Instituto Família do Brasil. Há anos atrás ela foi a minha professora, então eu sabia, estou convidando uma pessoa que vai me ajudar. O Gabriel, lá em São Paulo, que levou as nossas malas no dia anterior, nos encontramos lá, embarcamos as coisas, tivemos algumas horas de viagem, mas foram bem menos de 60, como na vez passada, e essa já é chegada no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, em Bissau. As nossas malas foram todas lacradas, nenhuma alfândega teve vontade de abrir isso aí, então chegou inteiro, um pouco rasgado, mas o conteúdo não foi mexido. Os novos integrantes da equipe são, aqui na frente, Canifaz, o nosso homem que nos ajuda muito lá. Não vou saber fazer. Vai. O da frente ali é o Canifaz. É um homem que trabalha muito pelo projeto de educação e ele fez umas horas extras ainda para apoiar também o projeto de artesanato. E atrás, à direita para vocês, o pastor Joaquim, que já é conhecido de alguns. Ele foi uma pessoa que Deus usou para mexer conosco em relação à Guiné-Bissau. Um carro, não, foi mais de um carro, para carregar todo esse conteúdo. Só de material de artesanato foram mais de 100 quilos. Onde nós ficamos lá? Tinha uma cama, me senti princesa, rainha, com mosquiteiro e tudo. Mais uma. E ali, a despensa, a nossa lojinha, nosso estoque ao lado. A nossa cozinha, o que nós comíamos, a água, tudo importado. Lá você não toma, nós não tomávamos qualquer água. Então, era água francesa, suíça, italiana. Nosso fogão tinha como fazer um chá quente, um café quente. A pia. Sistema duplo de eletricidade. Às vezes dá apagão. E aí tem o painel do sistema solar alternativo. Então, a geladeira não vai, mas umas 5, 6 luzes vão no gerador solar. Chegamos lá domingo à noite. Na segunda, nós saímos para fazer compras. Isso aqui é um lugar que vende artesanato, é o nosso Largo da Ordem. E ali atrás, aqueles telhadinhos todos, é um bandinho. Eu digo, é a nossa 25 de março. Ali tem muita coisa e mais um pouco. Essa é uma rua principal, esses amarelos com azul são os ônibus interbairros deles. E essa é a maior loja, a principal loja daquele país. Uma lojinha de contas. Dá esse tamanho ali. A parede do fundo, vocês já estão vendo ali, tem esse balcão aqui na frente, 3 metros, talvez. E é isso que eles têm de estoque. O que não encontra aqui, traz do Senegal. Manda buscar em Dakar. E ali eu já tinha estado algumas vezes, na outra vez anterior, então eu sabia onde ir. Quer dizer, eu não sabia, mas a segunda, a esposa do pastor Joaquim, sabia como chegar lá. E aí eu sabia mais ou menos o que eu queria comprar. Lojas de tecidos. É assim mesmo. Naquela rua principal, você vai estocando, assim, vai alternando. É época que não chove, então é isso mesmo. Essa aqui é a loja de tecidos, a maior loja de tecidos deles lá. Ups. Artesanato tem a ver com a minha fé em Deus. E por isso, esse
projeto mostra algumas das coisas que fizemos. Eu tenho elas aqui. E o desafio, quando eu estive lá em agosto, setembro, eu perguntei, o que vocês têm de enfeite de Páscoa? Parece que Deus já sabia que eu iria voltar lá antes da Páscoa. Enfeite de Páscoa? Não, para o Natal até a gente tem alguma coisa, mas enfeite de Páscoa, não, eles não conhecem. Bom, será que eu levo coelhinhos, chocolate para derreter naquele calor? E eu pedi, Deus, me mostra como o artesanato pode ser uma coisa que nos lembre da Páscoa. Então, eu vou contar a história da Páscoa através de objetos que vocês nunca pensaram. Eu também não tinha pensado nisso antes. Pano de prato. Não existe lá esse tipo. Quando vem usado de container, e elas se degladiam por isso aqui. Então, nós levando 40 panos de prato novos, ninguém queria perder essa aula, ou o pano. O coração, o amor de Deus, e o vermelho, o sangue derramado por Jesus. É um símbolo da Páscoa. Então, foi assim que foi uma das coisas que nós fizemos lá. Antes tinha, mas eu falo essas coisas depois. Uma das coisas que elas tinham visto e queriam muito é um agulheiro. Quem está sempre costurando, sempre precisa deixar a agulha em algum lugar. Então, esse é um mini agulheiro de dedo e você vai guardando as suas agulhas. Assim, que aquelas poucas que você está usando, elas não têm muitas, acho que cabem todas aqui. Deus, e o que isso tem a ver com a Páscoa? E aí eu percebi, assim como a gente espeta as agulhas no agulheiro, Jesus foi espetado pela coroa de espinhos, os pregos que foram enfiados no seu corpo. O agulheiro me lembra a história da Páscoa. E uma música que mexe muito comigo, agora eu vou precisar de ajuda. Ela fala da dor, dos espinhos que Jesus sofreu para levar a minha culpa. Quão grande é o amor que por abrir os braços o mundo todo alcançou, porque por mim o Salvador chorou. Eu não sei por qual razão o meu lugar tomou. Eu não sei por que tanto me amou. A coroa, os insultos, os teus pregos eram meus. O choro, as feridas, os espinhos eram meus. Assim como ele pagou, tudo sofreu por mim. O preço que ele pagou foi minha dor, minha culpa, minha cruz. Imensa é sua graça, que viu quão pobre eu era, o meu lugar tomou. E não por mim, ouvi Jesus dizer: Pai, perdoa, pois não sabem o que estão a fazer. Eu irei
seu choro, as feridas, os espinhos eram meus. E assim como ele falou, tudo sofreu por mim. E o preço que ele pagou foi minha dor, Minha culpa, minha cruz. A coroa, os insultos, os seus pregos eram meus. Seu choro, as feridas, os espinhos eram meus. E assim como ele falou, tudo sofreu por mim. E o preço que ele pagou foi minha dor, minha culpa, minha cruz. E o preço que ele pagou foi minha dor, minha culpa. Minha E por Jesus ter carregado a minha culpa, os meus espinhos, a dor que ele sofreu, que eram meus, eram minhas, né? O que eu fiz, eu merecia aquilo. E o fato dele ter carregado isso faz brotar uma vida nova, faz desabrochar flores, não separadas, mas aqui elas bordaram os caules. Quando estamos enraizados em Cristo, é que a nossa vida pode ser uma alegria para os outros, pode ser útil, pode ser significativa para aqueles que convivem conosco. Aqui ainda tem a borboleta. O dia que eu fiz a devocional sobre a borboleta, eu falei da caminhada de Jesus. Antes da borboleta ser borboleta, ela era lagarta. E essa lagarta rasteja, vai a seu passo, caminhando pelo quintal, Jesus caminhando pelas terras lá da Palestina. E ele curava, ele alimentava multidões, ele ensinava, ele trazia vida. Tudo naquele passinho, ele andava e curava e fazia coisas boas. E depois Jesus foi parando, Jesus foi se recolhendo como um lagarta. Naqueles dias que ele não curou mais, não alimentou mais, pessoas deixaram de ser abençoadas com o ministério dele. Mas ele tinha um ministério maior à sua frente. E quando ele foi para a cruz, quando ele saiu do sepulcro, ele voou. A borboleta voa. Mas Jesus teve um alcance muito maior. Ele alcança a nossa vida hoje, milhares de anos depois, porque ele parou. E eu acho que isso mexe com as nossas prioridades. Às vezes precisamos parar de fazer algumas coisas boas, porque às vezes Jesus quer que a gente pare. Moisés parou por 40 anos entre ser príncipe e ser líder do seu povo. Ele parou para ser tratado, para atender aquilo que Deus tinha de prioridade para ele, para depois Deus poder dar um ministério para ele. O sol. O sol, eu lembrei do céu. E a gente tem que curtir o sol aqui, porque lá não vai mais ter sol.
A luz de Jesus vai brilhar tanto que o sol se faz desnecessário. E esse anseio por chegar ao céu é uma coisa muito presente na vida da África. A fé deles não é baseada no presente. É aquela esperança de ir para o céu, estar com Jesus, andar nas ruas de ouro. É uma coisa que me desafia, me contagia, me impulsa a pensar mais de que a nossa vida aqui não é para sempre. E ainda tem o chinelo. Chinelo e Páscoa. Tem um versículo que diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas nos montes. Acho que pode ser nos vales, nas planícies, onde quer que você esteja. As boas novas, depois que elas fizeram efeito na minha vida, elas devem ser propagadas adiante. E eles fazem isso de uma maneira muito bonita. Eles têm evangelismo com uma prioridade muito grande na vida da igreja, na vida de cada um. Isso é uma coisa que podemos aprender com eles. Uma das coisas que eles queriam a todo custo aprender, quando viram a minha capa de Bíblia. E aí eu pensei, sem energia elétrica, sem luz, aqui precisa ferramentas, precisa tanta coisa. Esquece esse projeto. Não dá, esquece. Mas quando nós chegamos lá, acho que é o próximo. Aqui. Saiu. Quando chegamos lá, a segunda noite, nós tivemos uma reunião com a equipe de liderança do, digamos assim, o ministério feminino delas. E elas disseram, e as capas de Bíblia? Digo, ficou fora, não tem como. Não, mas nós queremos as capas de Bíblia. Aí elas disseram, nós vamos lá na casa de vocês, depois da aula. E eu pensei, aquela iluminação, escurinho, não tem espaço, não tem máquina, não temos garantia que tem energia, não dá. Não, a gente vai... Então, segunda-feira às 8 da manhã, porque as nossas oficinas começavam às 10 da manhã, a gente diz, então, segunda-feira às 8 da manhã. Não vem ninguém, né? Vieram, aprenderam, vieram 3 que já são costureiras, já sabem costurar, e elas aprenderam muito rápido. Em 1 hora, praticamente, elas aprenderam 2 modelos. Eles vão estar lá depois no salão. E, então, foi assim, bonito de ver a prioridade que eles dão para aprender. É uma oportunidade que temos de aprender, nós queremos aprender. Então, isso aqui foram as oficinas lá na igreja, uma igreja que é central, ela é grande. E então ali nós começamos uma música, uma devocional rápida. Às vezes vinham filhinhos junto. E essa era a bagunça que ficava em cima das mesas. Muito bonito de ver, elas aprendendo, ver a combinação de cores que elas fazem, o empenho, a gratidão por cada dúvida que a gente tira. No meio, bordando lá, de repente, uma começa a cantar e as pessoas entoam junto. Então, foi muito alegre, foram dias assim que convivemos com essa alegria delas. Mas olhando, agora dessa vez convivendo por uma semana com o mesmo grupo de pessoas, a gente vê que essa alegria é só por Deus. Porque a gente vê os semblantes sofridos. A vida deles não é fácil. E esses rostos sofridos, marcados pela dor, pela luta, são realidade. Os corações, os panos de prato. Alegria mostrada nos vestidos. E o orgulho de dizer, eu que fiz. Então, cada uma fez 3 pares de chinelos. Essa aqui tinha feito o segundo, agora ela vestiu um, colocou todo de lado, com orgulho, assim, que
Foi bonito de ver. E trouxemos 2 pares para cada uma, mas um par nós compramos um Havaianas Falsifix que eles têm lá. E é assim que ela trouxe 20 pares de chinelos e as mãos vazias. Eles têm um equilíbrio que é fenomenal. Aqui é a produção de um dia. As bolsas, isso foi às 8 e pouco da manhã lá em casa. A bolsa pronta. Alinhavado só na mão, improviso, sem régua, sem alfinete, sem nada. Mas quando existe a força de vontade, sai. Esse é um modelo igual ao meu. Aqui já é a segunda turma. Elas empenhadas em aprender. As bandejas de isopor trazidas aqui, porque não tem lá. O que tem dentro delas? As continhas. E o que mais? O celular, porque ali tinha vento. Então, a bandeja voava. Então, cada um tem o seu celular. Uma tem um estojo de óculos. O celular lá é muito barato. Ou, então, improvisamos com pedras. O lugar é simples, mas ele não impediu que a gente trabalhasse ali. A cada 2 horas, a gente mudava as mesas de lugar, porque o sol batia, às vezes aqui, às vezes ali, e a gente ia procurando a sombra. Então, as devocionais que a gente fazia lá, um intervalo assim bem curtinho. O empenho, principalmente nos chinelos, foi notável. E eu percebi, digamos assim, 3 grupos de pessoas. Aquelas que são muito capazes. Essa florzinha, eu diria assim, é uma questão de vestibular. E aí eu, no meio da semana, pensei, isso aqui vai ser um desafio tremendo. E foi. Mas algumas terminaram antes de eu começar a explicação. Eu ia explicar, olhei para ela assim, você já sabia fazer? Não, olhei a flor pronta. Então, existem pessoas que são muito rápidas em olhar e saber fazer. Existem aquelas que não têm tanta habilidade, mas elas têm uma perseverança invejável. Me explica mais uma vez? Eu acho que ainda não entendi. E você explica, e você explica, e você vê o orgulho, a realização, quando ela diz, consegui fazer. Então, esse grupo de pessoas vai fazer com que esse projeto não morra, porque elas vão lutar, vão ser referência para aquelas que aprenderam fácil, mas já esqueceram, e essas vão poder responder, tirar as dúvidas das outras. E tem aquelas que... eu acho que egoísmo existe em todo canto, né? Eu quero aprender mais rápido e não vejo as outras. Mas eu vi várias que estavam ali interessadas em ajudar a próxima. A vizinha do lado, você está fazendo a sequência errada, desmancha essa última para fazer certo. Então, ela via o trabalho da outra, ajudava, chamava atenção, ajudava que a outra conseguisse ir para frente. Então, esses 3 grupos de pessoas me dizem que esse projeto vai continuar. Mesmo eu tendo voltado para casa, a Carla voltado para casa, elas vão juntas, vão lutar e vão ter uma melhora de renda. Não dá para chamar que elas vão ficar ricas, mas elas vão ter condições de mandarem os filhos para o colégio, vão ter condições de comprar um livro, vão ter condições de ter alguma coisa a mais. Isso me diz que valeu a pena ter ido lá. Valeu cada hora empenhada e valeu cada dinheiro investido nelas. Valeu a pena. Aqui já está batendo bastante sol. Essa cena mexeu comigo. A da esquerda era a nossa faxineira. Ela cuida da limpeza das casas, na missão onde a gente morava, tem várias casas. E aí, numa tarde de folga, ela veio lá, e eu digo, infelizmente, eu não posso tirar o meu tempo para treinar você, mas se tua amiga
essa da direita era amiga dela, se ela quiser te ensinar, você pode usar as peças aqui e você pode aprender também. E a amiga ensinou para ela. Eu digo, posso ir para casa? O projeto continua. Aqui os bordados, os desafios, a flor que ela viu e fez igual. Prendendo no rabicó, saiu usando já o artesanato que ela fez no dia. Essa jovem é uma jovem muito especial. Ela representa muitas pessoas de lá. Não teve condições, né? Se a gente diz, amanhã eu quero fazer um curso, vou no centro, baixo no YouTube, vejo um passo a passo, mesmo que seja em inglês, eles não têm essas condições. Ela foi lá, aprendeu, ela não é desse grupo de mulheres, mas eu convidei ela, ela esteve lá. Se empenhou, o trabalho dela estava limpo, e isso, naquele ambiente, significa que ela cuidou muito. E, no fim, eu dei algumas coisas daquelas que nós trouxemos e não usamos tudo, eu levei muito mais do que a gente precisava naquelas 2 semanas, eu dei uma parte do material que eu tinha para deixar com ela. Ela passou o vestibular de medicina, quer fazer medicina porque é o que o meu povo mais precisa. E essa expressão a gente ouve muitas vezes. Vou fazer enfermagem porque é o que o meu povo precisa. Profissão chique, meus desejos, é segundo plano. Primeiro é o que o meu povo precisa. E ela não está cursando medicina porque ela não tem como pagar a mensalidade, o que não é só com ela. E eu digo, eu quero investir nela. Eu não dei dinheiro para ela, eu dei material e ensinei ela a fazer. E eu sei que em agosto, setembro, quando começar o próximo ano letivo, ela vai poder começar um estudo de medicina para ajudar o seu povo. São pessoas como ela que fazem valer a pena o nosso empenho lá. Essa artesã que fez isso aqui também é uma que diz valeu a pena. Ela foi minha aluna na primeira semana e na segunda semana, lá por quarta, quinta-feira, ela voltou e disse, eu fui lá no Bandim, naquela lojinha, comprei umas continhas que combinavam e fiz esse chinelo. Acho que era para a filha dela, irmã dela, ou para alguém. E eu, uau! Era isso que a gente queria, que elas aprendessem as ferramentas e conseguissem se virar em termos de correr atrás de material, fazer e vender, ou no caso, né, ela deu de presente. E esse chinelinho aqui é um infantil. Ela disse, o que sobrou, eu comprei um para minha, eu acho que era netinha. São esse tipo de pessoas que me dizem, valeu a pena ter ido lá. Ela pegou o espírito da coisa, ela se virou sozinha e veio só me mostrar o resultado. O orgulho delas é apresentar os projetos prontos. Os agulheiros. As flores. Isso aqui é questão de vestibular do ITA, ou não sei se tem uma mais complicada do que essa. Era um desafio. Aqui no Brasil, eu tentei algumas vezes ensinar, mas a metade não conseguia fazer. Algo muito precioso lá, água. De qualquer marca, tinha marca Pé na Cova, mas agora eu não tenho nenhuma embalagem. A nossa despensa. Ali era um lugar seguro, na parede, num prego, você pendura a banana, o pão ali, aí ele está a salvo. Para os eletrônicos aí. Um adaptador com um T para depois carregar o computador, o laptop. A coisa ficava tão pesada que ele perdia o contato. Então, a garrafa de água salvou a estrutura como um todo. Mas tinha energia.
Essa foi uma menina que nós encontramos há 8 meses atrás, e ela estava lá de novo na casa do pastor Joaquim, mostrando os dedinhos como da outra vez. Então foi gostoso ver as crianças crescendo, estando saudáveis, matando saudade delas. Esse aqui na igreja do pastor Joaquim, como vocês veem, não foi só pelo arranjo do cabelo que eu tirei a foto, né? Eles amam o Brasil. Eles são fãs do nosso futebol e vêm de camiseta assim para a igreja. Esse aqui foi no primeiro dia de oficinas, foi o dia do aniversário. E no final do dia eu falei, vocês não sabiam, mas hoje eu estou de aniversário. E aí elas cantaram parabéns. A alegria delas foi gostosa. E aí à noite caí numa festa surpresa, pequena, mas muito especial. Essa é a missionária Andréia, onde a Juliana e o Egon ficaram hospedados. Essa é a Ana Maria. Ana Maria foi a nossa hospedeira, anfitriã, na vez passada. E nós fomos convidados um dia para jantar lá. Foi uma noite muito especial também. Ela tem uma casa muito grande. E essa que está ali também é uma que, naquela vez em que nós estivemos lá, aceitou a Cristo. Então, naquela vez, ela se tornou nossa irmã em Cristo. E agora pudemos revê-la. Emília, o nome dela. E essa aqui, a equipe maior. A moça da esquerda com o bebê, não é dela, é uma que mora ali. Foi uma das nossas alunas. É uma daquelas que a gente aposta. Ela é da igreja do pastor Joaquim, e ela vai mexer com o pessoal. Eles vão fazer, estão unidos, não estão individualmente, e eles vão fazer projeto para melhorar a renda. Esse aqui foi no último sábado, passeio, mas a gente acabou trabalhando também. Fica, não sei, 30, 40 quilômetros da cidade, uma coisa assim. Um pouco fora, é um braço do mar lá atrás, e essa praia toda, que é tipo uma lama, ela, depois, quando a maré sobe, a água vem até aqui na mesa. Pastor Joaquim e Juliana, conversando. Ele é um livro de história ambulante. Ele conhece toda a história daquele país, as guerras, os partidos, tudo que tem a ver com a história. Ele é expert. Aqui, embaixo da sombra, nós comendo e depois trabalhando. As mini florzinhas, que eu ensinei elas a fazer, que são do tamanho de uma moeda de R$1, e eles têm uma moeda com tamanho igual também. Então, ali a gente pega os retalhos de tecido, recorta baseado no tamanho da moeda, que depois aquilo vai se tornar florzinha. E essas florzinhas, eu aprendi há um tempo atrás, e como eu não dei mais conta da produção, né, então ensinei para uma outra moça africana, senhora africana, e elas podem depois ser aplicadas em outros trabalhos manuais. Então, a procura por elas está em ritmo de crescimento, e a ideia é que elas façam, e aquilo que tiver uma qualidade que eu possa vender aqui, que possa ser trazido para cá. Então, diversas aplicações e objetos onde elas são aplicadas. E chamei isso de Joaninha Artesanato de Guiné-Bissau. Então, elas são colocadas no pacotinho e vendidas por aí, nas lojas de armarinhos, de tecidos de patchwork. Eu fiz algumas, mas hoje as que estão à venda lá são das nossas alunas africanas. Eu trouxe um bom tanto de flores prontas que elas fizeram nessas 2 semanas. Às vezes eu penso o que significou esse projeto para elas. Para quem trabalha o dia inteiro em casa, não tem as facilidades que nós temos, não tem tempo sobrando. Elas tiveram 10 horas por dia durante 5 dias seguidos. Elas fizeram aula de artesanato.
com certeza uma carga enorme. Para quem não está acostumado a fazer isso, e fazer 3 horas da manhã, ficar na hora do almoço fazendo, e fazer mais 3 horas à tarde, com certeza elas estavam exaustas no fim do curso. Mas nenhuma demonstrou isso, né? A vontade de aprender mais era enorme. Isso aqui, elas apareceram antes uma vez, joaninhas. Então, também elas são de artesanato, fáceis de serem trazidas para cá, e aqui existe o mercado para comprar elas. O que não tem lá, por exemplo, é fibra, aquele enchimento. Então, o que elas fazem quando querem fazer, por exemplo, essas joaninhas que vai um pouco de fibra ali dentro? Elas compram um ursinho de pelúcia, cortam isso aqui, desmancham e usam o recheio. Então, a gente pensa assim, né, o ursinho é caro pelo que ele tem por fora. E aquilo elas jogam fora porque é o único meio que elas têm de acessar o recheio, que é o que interessa para elas. Então, eu levei 2 quilos de fibra. Dá para fazer algumas joaninhas, com certeza. Os potinhos de Royal, que eu já falei. E umas tampinhas de refrigerante, de água. Me incomodou muito que eles não têm reciclagem de lixo. Eu digo, eu vou fazer alguma coisa para reaproveitar. Tampinhas, né? Aí eu lembrei do agulheiro. Que decisão furada. Eu falei, a gente vai precisar de umas bandejas de isopor para colocar as pecinhas, e difícil, não tem aqui. Tá bom, eu levo. Vou precisar também que cada uma traga uma tampinha de latinha, de garrafinha. Vai ficar complicado. Eu pensei que era má vontade. Eu digo, não, tem que ter, né? Se não tiver, não faz. E elas juntaram, mas algumas eram tão rasinhas, não sei do que era essa tampinha. E eu digo, essas aqui não vai dar, tem que ser outras. A gente não vai conseguir. E aí, quando eu vi como elas queriam as nossas garrafinhas de água, que a gente levava para o curso, eu não sei, mas acho que a gente tomava 3, 4 litros por dia, cada uma. E elas queriam muito as nossas garrafinhas. Não, a gente compra o galão e repõe. Então, a gente não pode dar, porque aí a gente fica sem. E aí eu percebi, quando eu pedi 40 tampinhas de garrafas, foram 40 garrafas que perderam a utilidade. Elas armazenam grãos, armazenam suco, armazenam a papinha da criança, tudo é armazenado dentro das garrafinhas. E quando eu roubei as tampas, eu roubei a garrafa também. Então, são decisões que a gente toma sem pensar. E, às vezes, a gente faz um furo. Essa aqui foi uma equipe de diretores que estão envolvidos no projeto de Educação para a Vida, que estava lá e agora dá para ver, o mar já está bem pertinho. A foto final. Essa aqui é a fazenda, a quinta do pastor Joaquim. Tem a criação de alguns animais e projeto de plantio. Decoração quando você não pode gastar. Pelo que eu vi, era um calendário. Não sei se era mensageiro, mas alguma coisa nesse estilo. E quando você precisa decorar a tua igreja, você faz essas correntes de papel colado. Esse aqui foi a cerimônia de encerramento do nosso projeto. 120 pares de havaianas, 40 toalhas, 40 sacolas, 40 de tudo que nós fizemos. Foi assim uma tarde muito especial de ver o resultado daquilo que fizemos naquelas 2 semanas, pensando que elas são todas principiantes. Elas cantaram músicas, dançaram, elas fizeram uma festa. Essa aqui é a Madalena, ela é a líder daquele trabalho, Binim Mada, e os nossos cartazes sempre marcando presença.
os certificados. Foi um acontecimento da vida delas, com certeza. Elas vão guardar com muito carinho. A outra turma, as últimas falas, os presentes, né, elas demonstraram a gratidão. Só falta a pintura no rosto, o resto eu já estou quase africana. As florzinhas, no final da cerimônia, diz, eu fiz isso aqui, eu fiz duas dúzias desse, eu fiz... Então, eu trouxe para cá as flores que elas fizeram. Esse é o Canifaz, esse é o secretário executivo, eu chamaria ele, que ele se empenhou muito, ele vem se empenhando muito durante os últimos meses ou anos até. E esse é o cartaz, o que você tem em sua mão, sobre o qual eu falei nas devocionais da manhã sempre. Esse texto mexeu comigo há muito tempo atrás. O que você tem na mão? O que eu tenho na mão, em termos de ferramentas, oportunidades, habilidades, o que Deus me treinou? E aí é a pergunta que ele faz para Moisés, antes dele chamar ele para se tornar o líder do povo. Então, Deus, às vezes, quer nos dar um ministério com aquilo que Ele nos deu na mão. A segunda devocional que eu fiz é o que você tem em sua mão. Não veja o seu vizinho. Não importa o que ele tem na mão. Deus pergunta para você o que você tem na sua mão. A terceira pergunta, o que você tem em sua mão hoje? Moisés tinha uma coroa, uma vida de príncipe, antigamente. E no futuro, ele tinha muitas responsabilidades. Mas Deus pergunta hoje. Ele quer usar aquilo que Ele nos deu hoje. E uma quarta pergunta, o que você tem na sua mão, é que às vezes temos uma coisa já na mão e Deus quer nos colocar, nos dar novas ferramentas. Então, às vezes, nós precisamos largar aquilo que temos. Não necessariamente coisas ruins, mas aquilo que atrapalha, para que possamos receber aquilo que Deus quer nos dar. E a quinta pergunta, eu acho que é uma pergunta que cabe lá, mas que cabe muito aqui também. Eu acho que é aquela mãe perguntando para o filho, filho, o que você tem na mão? É aquela sujeira. Então, a Carla, minha auxiliar, tinha segurado um bombom de chocolate, e aí eu fui dar um tecido branco para ela. Quando ela pegou aquele tecido branco, haja Brastemp para tirar aquele chocolate. E eu acho que é aquilo que nós temos dentro de nós, nossas falhas de caráter, aquilo que atrapalha, que suja o ministério que Deus quer nos colocar. Isso vale para eles, isso vale para mim, isso vale para nós. Nós temos que cuidar para não estragar aquilo que Deus quer fazer através de nós. Algumas provas do carinho e do cuidado de Deus. Falei dos potinhos de Royal, e eu não tinha contado eles, fui colecionando durante alguns anos. E aí eu sabia, são 30 pessoas, eu fui contar, eu tenho 34. Fechou, ainda vai sobrar alguns. E aí, conversando com a Madalena e ajeitando os detalhes, ela disse, não, então 40, 2 turmas de 20. Tá, negociamos, não teve jeito, tá bom, 40. Aí, quando eu fui embalar as malas, eu digo, ops, faltou. Mas eu tinha uns copos de catupiry, eles são plástico mais rígido, mas vai, eu tenho 6 deles, fechou os 40. E eu coloquei na mala, e eu digo, do jeito que essas malas são manuseadas com carinho, ou não, esses copos vão chegar quebrados lá. Vou tirar. Não faz sentido levar. Mas vai faltar 6. Só Deus e eu sabíamos desses 6 copos que faltavam. Mas a Ângela tinha vindo lá em casa e viu tudo que eu estava fazendo e viu aquela montoeira de potinhos de Royal e disse,
Nós temos alguns lá no lar, você quer? Digo, sim, mas não falei da quantidade. E aí o filho dela levou as malas e ela perguntou, onde é que eu deixo? Eu digo, deixa ele levar junto, na hora a gente coloca. Adivinhem quantos ela colocou? 6. Só Deus e eu sabíamos. Como elas não têm acesso a download de arquivos, programas, eu digo, eu vou levar um pendrive, cheio de programas, de imagens, de ideias que elas podem aproveitar. Mas o meu é pequeno e está cheio, não tem como. E o Paulo estava com muita coisa. Mas eu vou ter que pedir um pendrive. E eu tenho que providenciar esse pendrive. E aí, uma semana antes, uma pessoa disse, eu trouxe um pendrive para você. Só Deus e eu sabíamos que eu precisava desse pendrive. E ela veio da Alemanha 6 ou 7 semanas antes. E lá Deus já tinha falado para ela, leva um pendrive para a Joana. Esse é o carinho de Deus. Eu estava com problemas de saúde. E quanto mais perto chegava a data, mais a minha saúde piorava. Tanto que o médico disse, olha, eu recomendo você não ir. Isso foi na quarta à tarde. E sábado eu embarcaria. E eu estava com esse problema de saúde, uma das coisas que eu não tirei tempo para cuidar de mim, estava com os calcanhares muito rachados. Eu digo, naquela areia, naquele pó, andar de chinelo de dedo não vai ser muito saudável, mas aguentar de tênis eu não vou. Como seria bom se eu tivesse uma sapatilha, mas eu não tinha tempo para sair para procurar uma sapatilha. E aí, uma pessoa mandou para mim. Eu digo, foi mais uma daquelas provas de Deus, cuidado dele. Ele está atrás desse projeto. E isso me fez ir confiante, tranquila, de que ele está no comando. É um sonho dele, que eu estou, que ele me fez sonhar também, e nós estamos levando esse sonho, esse projeto de Deus para lá. Ele cuida dos detalhes. E se ele cuida dos detalhes, ele cuida das grandes coisas também. E nós vimos ele cuidando de nós, dia após dia. Em cada evento, ele estava cuidando. E eu sou muito feliz de ter obedecido esse chamado de Deus, de ter participado, junto com elas, de um momento lá das mulheres da Guiné-Bissau. Quando Deus anda na frente, Ele faz acontecer. Porque a Joana tinha me comentado uma vez, olha, que tal eu ir para a África? E eu fui, acho que um dos maiores empecilhos. Eu falei, Joana, a África não é para você. Para alguém que é detalhista, para quem que gosta das coisas organizadas, para quem é bastante estruturado, eu falei, olha, isso não é para você. E aí a questão da comida ainda... Você entende? É coisa bem diferente do que estamos acostumados. Então, no primeiro momento, eu fui o maior desmotivador para ela ir, mas internamente eu continuei orando para que Deus fizesse a parte dele. A minha saúde lá estava melhor do que aqui. Então, o que acontece? Mesmo a semana antes da viagem foi de muita tensão. Quando o médico vem e diz, olha, você não deve ir, então entrou num conflito e a gente teve que arrumar certas coisas lá na África, ainda que, você sabe como é que é, na África as coisas se resolvem na outra velocidade do que aqui. E aí existia aquela ansiedade, onde é que eu vou ficar? E aí eu liguei um dia para o Canifaz lá, eu falei, Canifaz, onde que as duas vão ficar? Aí ele falou assim, a gente vai resolver. Fica tranquilo. Eu falei, mas isso eu não posso dizer para minha esposa. Eu falei, você me diz onde, e nem que for que vocês mudem depois.
Mas eu preciso chegar para a Joana e dizer, vamos ficar, tem um lugar já pré-reservado e vamos ficar nessa. E aí ele disse, então, diz para ela que eles vão ficar na missão, que fica do lado da igreja onde vai acontecer. Aí eu cheguei e disse para a Joana, olha, está resolvido, vamos ficar na missão, porque fica do lado, não vai ter que caminhar muito e tal. Isso foi uma coisa que acabou relaxando ela dentro desse processo. Mas Deus faz. E sabe qual que é a nossa função? Nossa função é de semearmos. Quem vai fazer brotar, quem vai fazer vir aparecer o fruto, isso é Deus. Então nós estamos, na verdade, como família, muito felizes por essa experiência que a Joana teve, e uma experiência com Deus. Você entende? Acima de tudo, e quando se semeia, a gente não sabe, não tem ideia do alcance que tem todos esses projetos, mas nós vamos porque Deus nos chamou para isso. E quando Deus chama, Ele que dá os próximos passos. Você quer comentar da ligação de hoje? Nós ligamos hoje para o Canifaz porque na pressa a Joana tinha saído sem fazer o acerto de contas lá. Eu pedia e ele dizia, depois nós vamos ver. Fica tranquilo, depois nós resolvemos. E nós saímos sem ele resolver. E aí eu perguntei, Canifaz, como é que foi resolvida essa questão? Ele falou, olha, nós como igrejas decidimos de assumir isso aí. Nós não queremos depender exclusivamente do pessoal do Brasil. A gente quer cooperação, então essa parte nós vamos assumir internamente. Vocês já pagaram a passagem de volta, já trouxeram boa parte do material, então nós queremos cooperar também. Então foi para nós uma coisa bem feliz. E aí eu perguntei, e como vai adiante o trabalho aí das mulheres? Ele disse que os 120, pelo menos os 120 pares de Havaianas, 80 pares de Havaianas brasileiras já foram todas vendidas. E eu acho que foi assim um preço correspondente a R$35 aqui, o que é muito dinheiro para eles lá. Então, teve gente rica que gostou tanto que comprou 80 pares, ou não uma pessoa, mas os 80 pares foram vendidos já. E existe movimento ali na lojinha onde isso é vendido. E ele tem ouvido o pessoal comentar de se reunir, de continuar o projeto. Então, o projeto não morreu, ele está caminhando. E ele manda muito obrigado à igreja, a todo o apoio que eles têm dado, que essa igreja tem dado, e pede orações para que haja continuidade em tanto o projeto de educação quanto o projeto de artesanato, que a gente esteja orando pelo povo da Guiné. E se a gente conseguir ajudar um pouco para suavizar aquela questão da dor, que nem eles comentam, eles têm uma refeição diária, e olha lá. Você entende? Então, onde a gente conseguir auxiliá-los para aumentar um pouco a sua renda, para facilitar, e principalmente para conseguir o estudo. Você entende? Conseguindo colocar crianças na escola que começam a fazer diferença dentro da sua comunidade. Então, esse é o nosso desejo. No fundo, eles, na convenção deles, eu tenho dois números. Tem um número que é de 20 mil e tem um outro número que é de 30 mil. Eu não sei quão precisas são, mas é o número de membros da convenção deles. Se nós, com 85 anos de Brasil, nós estamos com entre 6 e 7 mil membros aqui na Cubim, eles, com mais ou menos 25 anos de atuação lá, eles estão entre 20 e 30 mil membros lá. Então, você entende, Deus tem agido e Deus vai continuar agindo da forma dele. É isso. E se alguém ainda quiser ajudar no apadrinhamento, gostaria de dar alguma ajuda nessa questão, o Márcio e a Flávia estão aí. Para quem gostaria de dar um passo adiante nessa questão dessa parceria, fica bem à vontade. Como eu disse, o que está sendo investido aí é para o reino de Deus. E eu queria agradecer a Carla, tá? Carla que esteve junto com a Joana lá. A Joana ficou assim, será que eu vou sozinha aí? Vai ser difícil. Na hora que a Carla decidiu, olha, eu vou junto, aquilo foi um alívio para a Joana, e eu acho que a parceria dupla foi muito, muito importante para desenrolar o projeto. Então, obrigado, Carla, também, pela tua atuação junto. Com certeza foi uma experiência que você não esquece tão rápido também.
Tá sem voz hoje. É impressionante. Quando a gente tem alguma coisa para falar, daí falta a voz, né? Deus cuida. Então tá bom. Queremos agradecer, na verdade, por vocês terem vindo aí, terem coparticipado dessa viagem em conjunto. E a gente convida vocês para... Você convida. Agora tem que desligar a internet ali, porque agora é só para quem está aqui, que tem sorvete do lado e exposição de alguns artesanatos. Não existe produção tão grande como a delas, mas eu estou tentando fazer algumas coisas, e esse dinheiro é revertido também para o projeto da Guiné. E essa bolsa aqui, caso alguém queira deixar alguma colaboração específica para o projeto de artesanato, que continua sendo o nosso sonho, então pode fazer uso dessa bolsa. Obrigada. Então tá bom. Beleza, obrigado. E vamos chegar junto aí para comer um sorvetinho ainda, para ter um pouquinho de comunhão em conjunto aí. Legal?